Nós começamos essa edição do Hora H falando exatamente sobre essa operação, assunto do dia, operação da Polícia Federal, mais uma fase da Operação Compliance Zero, essa que alcança todas as investigações envolvendo o caso Master. Hoje, o alvo principal dessa operação foi exatamente o senador Jacques Wagner, petista clássico, como eu disse há pouco, fiel ao partido e ao presidente Lula. Essa operação da PF foi autorizada pelo ministro André Mendonça, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Além das buscas e apreensões em locais ligados ao senador, tanto na Bahia quanto em Brasília, André Mendonça determinou que o senador não faça qualquer interação com os envolvidos no processo, sejam elas pessoas ou empresas. A gente começa indo a Brasília, vamos destrinchar tudo o que aconteceu hoje e explicar para vocês qual é a implicação política disso tudo. Thaisa Medeiros já em tela, começa nos ajudando nesse processo. Thaisa, bem-vinda ao Hora H. Obrigada, Thaís. Uma boa tarde a você e a todos. Olha, nessa decisão de André Mendonça, houve essa determinação também de que Jacques Wagner não faça nenhum tipo de contato, também não atue em prol aí de empresas e pessoas ligadas ao Banco Master. Determinação feita, então, na mesma decisão que autorizou a operação de hoje, a 9ª fase da Operação Compliance Zero, 18 mandados de busca e apreensão aqui no Distrito Federal, também na Bahia e em São Paulo. Esse foi o roteiro da Polícia Federal hoje e foram também outros alvos além, é claro, do senador Jacques Wagner, mas chama a atenção por ele ser, como você disse, o primeiro petista apontado aí pela Polícia Federal como um dos beneficiários do esquema do Banco Master. Aliás, a PF aponta como beneficiário central de diversas benesses, principalmente ali as financeiras, além, é claro, da aquisição de imóveis, esses shows no exterior. Então, diversos benefícios que ele obteve ali ao longo dessa relação é o que aponta a PF nesse momento. Apesar de ter autorizado as diligências hoje, o ministro André Mendonça não autorizou que fossem feitas no gabinete do senador. Portanto, apenas os endereços pessoais dele foram visitados ali pela PF. Então, esse hotel aqui em Brasília, por exemplo, e o apartamento em Salvador. O gabinete no Senado Federal não chegou a ter diligências. Segundo a PF, as investigações identificaram esses indícios de uma relação próxima, então, entre Jacques Wagner e o ex-sócio do Banco Master, o Augusto Lima, e que, inclusive, teria mensagens trocadas entre os dois falando sobre o tal do apartamento de luxo que teria sido concedido a Jacques Wagner de 2,4 milhões de reais, que fica em Salvador. Então, essa troca de mensagens sobre esse apartamento é um dos indícios que a PF aponta para essa relação e esses benefícios terem sido passados para o senador. Também aponta o indício da atuação de Jacques Wagner no Senado Federal, as pautas defendidas por ele, por exemplo, sobre o aumento ali da cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Também as mudanças nas regras do crédito consignado e, é claro, aquela tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, o Banco de Brasília. Tudo isso é apontado pela PF como uma atuação de Wagner ali nos bastidores e que pode também estar ligada a essa relação que ele mantinha com Augusto Lima, que também foi alvo da operação de hoje. Thaisa, vou dividir com a nossa audiência aqui. Nós vamos, claro, trazer a resposta do senador. Ele deu uma entrevista agora há pouco à Band TV. Vamos trazer os trechos mais importantes aqui. Mas antes disso, Thaisa, uma das coisas que, dos resultados dessa operação de hoje foi a descoberta de 55 mil dólares em dinheiro e 33 mil euros também em dinheiro, em papel moeda, né? Nos endereços dos hotéis, nesses hotéis aí em Brasília.
Exatamente, Thaís. Esses valores foram encontrados, então, no principal hotel que Jacques Wagner fica hospedado quando está aqui na capital federal. Então, como você disse, foram 55 mil dólares, mais ou menos 284 mil reais, 33 mil euros, mais ou menos 196 mil reais, em endereços ligados a ele, aqui em Brasília, mas também na Bahia. O montante que foi apreendido nesse quarto de hotel, então a Polícia Federal quer ouvir o senador a respeito desse valor encontrado. E, além do quarto, também foram cumpridos esses mandados, como eu falava, lá no apartamento em Salvador e aqui no DF. Bom, o senador já se manifestou a respeito disso por meio de uma nota publicada agora há pouco, veiculada para a imprensa. Ele disse que aguarda com tranquilidade o andamento das investigações, mantém confiança na condução delas, disse que ele não é réu, não foi denunciado e não foi acusado em nenhum dos processos relacionados aos fatos investigados. Sobre o apartamento que eu citava aqui, ele disse que o apartamento mencionado jamais integrou o patrimônio do parlamentar, também nega essa atuação como parlamentar em favor do Banco Master. E sobre os valores em espécie, esses 33 mil dólares, 55 mil dólares e 33 mil euros, diz que o montante é fruto de diárias legais declaradas e não utilizadas em missões internacionais oficiais. A assessoria do parlamentar finaliza a nota dizendo que Jacques Wagner permanece à disposição das autoridades e que tem certeza que a verdade prevalecerá. Portanto, esse é o posicionamento oficial de Jacques Wagner nesse dia de hoje. Thaís. Obrigada, Thaisa. Super importante essa informação que a Thaisa traz aqui, dessa nota do senador Jacques Wagner. E agora a gente vai ver alguns trechos, então, dessa entrevista que o senador deu à Band agora há pouco. E ele negou qualquer relação com o Vocaro, negou a origem ilícita desse dinheiro achado em papel moeda, né, dos dólares, como a Thaisa Medeiros acabou dizendo aqui, que seriam diárias do Senado e que, portanto, estariam declaradas. Então, vamos ouvir o primeiro trecho que nós separamos para você. A relação com o Daniel Vocaro é praticamente zero. Eu nunca tive maiores entendimentos com o Daniel. O entendimento foi na venda do Credit Sexta. O Augusto Lima comprou o Credit Sexta, na verdade a rede de supermercado, junto com o fundo espanhol. Depois ele procurou um banco para poder ter fluxo de caixa e fazer os empréstimos. Aí que entra o Banco Máxima na época e depois o Banco Master. Eu tive com o Daniel apenas 2 vezes. Uma vez quando ele veio se apresentar por estava entrando de sócio do Augusto Lima na questão do Credit Sexta. E a segunda vez quando o Augusto Lima me pediu uma indicação para... ele queria melhorar o nível do banco, ele queria uma indicação para a área jurídica do banco. Ele já tinha contratado Gustavo Loyola no Conselho de Administração para a parte econômica e ele queria alguém na área jurídica. O ministro Lewandowski tinha acabado de se aposentar do Supremo por conta dos 75 anos. Eu digo, olha, eu acho que não tem pessoa melhor. Foi a segunda vez que eu vi quando eu fui apresentar o ministro Lewandowski para eles. Só essas 2 vezes, não tem nenhuma relação com Daniel Vocaro. O senador foi perguntado também se ele teria sido o autor da indicação do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que assumiu um posto ali de consultor do Banco Master com um salário de R$1 milhão por mês. Ele negou, disse que não foi ele, que a única indicação que ele fez foi essa de Ricardo Lewandowski. Bem, vamos ver mais um trecho dessa entrevista à Band, em que ele nega ter recebido qualquer dinheiro, qualquer ajuda financeira ou vantagem financeira do esquema do Master. O dinheiro, eu várias vezes viajei para o exterior, mandei até levantar, e de 2019 para cá, eu recebi de diárias aproximadamente 70 mil dólares. E outras vezes que eu fui viajar, eu comprei via Banco do Brasil, onde eu tenho conta, dólares ou euro para fazer a viagem. Então, eu não tenho nenhuma coisa para esconder desse dinheiro. Está guardado no cofre, porque eu vou viajar, nem sempre eu levo a diária, às vezes eu gasto com cartão, e, portanto, o dinheiro está lá. Os envelopes, inclusive, que estavam no caso de Brasília, eram envelopes com um timbre do Senado Federal,
que é quando você recebe a diária em espécie e em dólar. Então, do ponto de vista do dinheiro, eu estou absolutamente tranquilo. Nunca recebi dinheiro de ninguém, muito menos do Master ou do Augusto Lima, então eu estou absolutamente à vontade. Sobre o apartamento, na verdade é um apartamento que está em construção, aqui no Horto. Eu tinha interesse de dar um apartamento, ou de ajudar minha filha a comprar um apartamento desse. Como o Guga, o Augusto Lima, é um investidor, eu disse a ele, você pode comprar, depois eu vou recomprar, porque o apartamento está em construção, não está pronto. E eu teria que vender o apartamento de minha filha para poder complementar e pagar o apartamento ou ela financiar. Então não tem nenhuma transferência de patrimônio para mim, eu não tenho, vou repetir, nenhum negócio com o Master ou com o Crédito Sexta. Nós privatizamos a rede de supermercado Sexta do Povo e essa rede levou junto o cartão. Daí para frente foi um negócio desenvolvido pelo banco e pelo próprio Augusto Lima. A gente começa a tratar agora das repercussões políticas disso tudo. Vamos contar essa história da relação da Bahia com Augusto Lima e também com o Vorcaro. Mas antes, Matheus Teixeira já está em tela. Porque, Matheus, bem-vindo, meu querido. Boa noite para você. Outra coisa que surgiu, né? Nós tratamos ali do dinheiro vivo. Outra coisa que surgiu foi a compra de ingressos, R$63 mil para um camarote num show no exterior. Esse é o tipo de coisa que pega, né? Esse é o tipo de coisa que gera aquele desconforto na política. Bem-vindo. Exatamente, Thaís. Boa noite a você, todo mundo que nos assiste. Mais um dia agitado aqui em Brasília, começou cedo com essa operação da Polícia Federal. E como você bem disse, a decisão do ministro André Mendonça é extensa, traz uma série de negociações, trocas de mensagens, a relação do apartamento, por exemplo, que o senador Jacques Wagner, no áudio que a gente botou agora, explica ali que, na verdade, não teria nada a ver, não teria passado para o nome dele, mas tem mensagens meio cifradas ali. O vão seria de 2,45, que a polícia interpreta como uma negociação a respeito do apartamento. Também fala de medida provisória, de emenda, de trabalho parlamentar, de crédito sexta, mas tem esse detalhe, essa questão do camarote, como você bem colocou, né, Thaís? Isso pega um pouco mais, assim, o valor não é tão alto, mas mostra, ao menos segundo a Polícia Federal deduz ali das mensagens, uma relação de fato de proximidade e de troca de favores, porque seria um show internacional em Los Angeles. O senador da República, como ele mesmo bem disse, ganhou diária, tem um alto salário, precisava pedir um convite, um ingresso para um banqueiro. Qual seria a explicação para isso? Mas é o que diz a Polícia Federal, que sim, ele recebeu, e não apenas recebeu, como ele cobra depois mais 2 ingressos, e Augusto Lima manda novamente um PDF com o QR Code, né, para ele ter acesso à entrada desse show, que ao todo seriam 5 ingressos para ele e familiares, que totalizam R$63 mil, ou seja, ele viajou para o exterior com a família e acabou solicitando essa ajuda, digamos assim, de Augusto Lima, que, como ele mesmo coloca ali no vídeo, chama de Guga, demonstra uma certa relação de fato que tinha, e que sim, além da questão do apartamento, da questão de caronas no avião também, que é outro apontamento ali que a polícia traz, que pelo menos em 2 oportunidades ele teria usado aeronaves privadas sem ter pagado por esse serviço, e que, além desses 2 casos também, a cereja do bolo, digamos assim, segundo a Polícia Federal, essa questão do camarote, desse show, e que ele inclusive cobra, e ali na decisão tem inclusive um trecho: pronto, amigo, seguem os outros 2, abraço. Ou seja, primeiro ele cobra os ingressos de sábado, como está escrito na decisão, e depois ele recebe mais 2 ingressos e dá essa resposta, Thaís.